Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o professor Valder Rodrigues. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar o segundo descritor, preparação aqui para o SAEB para o terceiro ano do ensino médio. Então, se você é do terceiro ano do ensino médio, não deixe de assistir esse vídeo até o final. O segundo descritor diz o seguinte, reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolve figuras planas ou espaciais. No caso aqui, sempre vai ter o triângulo retângulo nessas questões, tá? Envolvendo o descritor 2. Sempre você olha para a figura e vai enxergar o triângulo retângulo. E aí, professor, o que eu preciso saber? O que você precisa saber é somente aquelas relações, tá? As relações métricas. Quais são elas? São 6 tipos de relações métricas. Tem as relações envolvendo a altura, as projeções dos catetos e o teorema de Pitágoras. Aqui, eu trouxe para vocês duas questões envolvendo o teorema de Pitágoras, que são as mais recorrentes no SAEB, tá? Vamos lá, a primeira questão, Um gato está sobre um muro vertical de 4 metros de altura. Tá aqui os 4 metros de altura, Quando avista um rato a uma distância de 4 metros da base do muro, como mostra a figura. Quer dizer que o rato está a 4 metros da base do muro. Então temos 4 metros aqui e 4 metros na altura. Quando o rato se dirige à sua casa em linha reta, perpendicular ao muro, é comido pelo gato que pulou diagonalmente sobre o rato em linha reta. Se inicialmente o gato está na vertical que passa pela casa do rato, qual a distância que o rato estava do gato antes do pulo, como mostra a figura? Então ele quer saber, nessa questão ele quer saber essa distância aqui, do rato até o gato. Essa distância aí, você calcula ela pelo teorema de Pitágoras, porque eu tenho dois lados. Aqui é 4 e aqui é 4 metros. E aí você consegue enxergar que nós temos aqui o quê? Nós temos aqui um triângulo retângulo envolvendo esses animais, tá? Se é um triângulo retângulo, para mim calcular a distância entre o gato e o rato, eu preciso somente calcular o valor da hipotenusa, está bem? Então vou chamar a hipotenusa aqui de x. Esse triângulo aqui, eu coloquei ele aqui para fazer os cálculos, tá? Aí aplicando o teorema de Pitágoras, nós sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser 4 ao quadrado dá 16, e esse outro aqui também é a mesma coisa, 16. Aí eu tenho que x ao quadrado é igual a... Aqui eu não vou somar porque dá 32. Se eu colocar 32 fica ruim para extrair a raiz. Eu vou colocar como 2 vezes 16, está bem? Por quê, professor? Porque o 16 tem raiz exata, fica mais fácil de extrair a raiz. Então esse quadradinho aqui passa como raiz quadrada. Tá? Não vou colocar o sinal de mais ou menos, porque aqui se trata de figuras. Então, nesse caso, não precisa colocar mais ou menos, tá? O x só vai receber valor positivo nesse tipo de questão. Então, nós vamos ter que o 16 pode sair da raiz, porque o 16 tem raiz exata. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, quem vai ficar dentro da raiz? Somente o 2, porque ele não tem raiz exata. Então, nessa questão aqui, nós temos como solução 4 raiz de 2. Qual é a alternativa que traz 4 raiz de 2 como solução? Alternativa C. Se você gostou dessa solução, deixa um like aí para ajudar o canal. Vamos agora para a questão 2, referente ao mesmo descritor, tá? A questão 2 diz o seguinte, No processo de decolagem de um avião saiu do chão sob um determinado ângulo. Aqui o ângulo em que ele saiu. E se manteve em linha reta até atingir a cabeceira da pista. Conforme o desenho, quer dizer que ele esteve em linha reta subindo até a cabeceira da pista, ou seja, o final da pista. De acordo com esse desenho, quantos metros esse avião percorreu do momento em que saiu do chão até o momento em que atingiu a cabeceira da pista de decolagem? Então ele quer saber quantos metros o avião percorreu. Ele quer saber, na verdade, essa hipotenusa, o valor dessa hipotenusa. Você acaba de ver que aqui é outro triângulo retângulo. Como é o triângulo retângulo que você já tem os dois catetos, está faltando só a hipotenusa, você aplica o teorema de Pitágoras, tá bem? Sempre, quando for nesse tipo de questão. Vamos lá. Eu trouxe de novo, novamente, uma questão envolvendo o teorema de Pitágoras, porque, como eu falei para vocês, é as que mais caem. Aí eu tenho 120 metros de um lado, 160 metros do outro. O valor que nós queremos é a hipotenusa. Se você observar, para mim calcular essa hipotenusa, vai ser igual
a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso que nós vimos na questão anterior? Para a gente calcular isso aqui demora um pouco, mas se você observar, esse número aqui é inteiro e esse número aqui é inteiro. Se você observar, ele é recorrente daquele triângulo em que os lados são 3, 4 e 5. Gravem bem esse tipo de triângulo. Esse aqui é o triângulo chamado triângulo pitagórico, tá? Toda vez que eu tenho um triângulo de lados inteiros, na 80% dos casos vai ser recorrente desse triângulo aqui. Ou seja, vai ter um número que multiplica esse 3 que vai chegar em quem? Nesse 120. O mesmo número que multiplicou o 3 vai multiplicar esse 4 que vai chegar em 160. Esse mesmo número vai multiplicar esse 5 que vai chegar na distância em que o avião percorreu, que eu chamei de x. Está bem? Então, você consegue descobrir qual é o número que multiplica 3 que chega em 120? Se você não conseguir, basta dividir 120 por 3. Isso aqui vai a mesma coisa de você dividir 160 por 4. Por que isso acontece? Porque nós temos dois triângulos semelhantes. O triângulo que o avião, a figura fez, é um triângulo recorrente desse triângulo pitagórico. Tá bem? 120 dividido por 3 vai dar 40. Ou seja, a razão de proporcionalidade entre os dois triângulos é 40. Quer dizer que 3 vezes 40 é 120 e 4 vezes 40 é 160. E se eu pegar esse 5 e multiplicar 40, nós vamos encontrar que x vai ser 40 vezes 5, ou seja, 200, que nos dá a alternativa A. Por outro lado, se você quiser, você pode resolver esse teorema de Pitágoras aqui. Resolvendo o teorema de Pitágoras, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a 120 ao quadrado, que é 120 vezes 120. Quando você pegar 120 vezes 120, você observa que esses dois zeros aqui, eu posso acrescentar eles aqui, 12 vezes 12 dá 144. Ou seja, 120 vezes 120 você encontra 144. 160 vezes 160, você pode multiplicar termo por termo, mas se você não quiser, você sabe que 16 vezes 16 é 256. Esse 2 zero aqui você acrescenta aqui. Só multiplicando rapidinho, tá? Para a gente ser mais rápido. 120 vezes 120 dá 114.400. E 160 vezes 160, se você fizer os cálculos, dá 25.600. Somando isso aí, nós vamos ter que vai dar 40.000. Tá bem? Se você somar isso aí tudo, vai dar 40.000. E aí, qual é a raiz quadrada de 40.000? Porque o 2 está como expoente, passa como raiz quadrada. A raiz quadrada de 40.000, a raiz quadrada de 400, você sabe que é 20. E a raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 20 dá 200. Ou seja, 40.000 não é a mesma coisa de 400 vezes 100, não é? E a raiz quadrada de 400 não é 20. E a raiz quadrada de 100 não é 10. 10 vezes 20 dá 200. Ou seja, a raiz quadrada de 40.000 vai dar 200.